Se você nasceu em meados da década de 90, parabéns! Você chegou aos 30, né? Ou está chegando aos 30, exatamente junto com Toy Story. Mas a grande verdade é que a gente só descobre depois de adulto que Toy Story nunca foi um filme sobre brinquedos que ganham vida quando ninguém está olhando. Toy Story é um espelho sobre a nossa própria vida, sobre o tempo que passa e sobre a dor inevitável de ver as nossas relações mudando. E a gente mesmo também. Aos 30, a gente começa a sentir o peso da impermanência, ou seja, aquilo que não permanece. Amigos que se afastam, papéis profissionais e sociais que mudam, ciclos que se encerram. Só que a impermanência não significa o fim. A dor de ver uma fase terminar não apaga a beleza do que foi vivido. A grande necessidade do ser humano é de se sentir protagonista dessa própria história. É ter um lugar seguro no mundo. Mas a gente pode ter um grande medo de se perder pelo caminho. E descobrir que, se nossa fase atual mudar, a gente não sabe mais quem é. E se tem uma franquia no cinema que ensina a reescrever essa narrativa sem perder a essência, é Toy Story. Em Toy Story 1, a gente vê que a grande ferida emocional, psicológica daqueles brinquedos e que a gente pode, adaptar à nossa realidade é o pavor de serem trocados. Não sei se você já reparou que todos os ritos de passagem do Andy, a criança ali, dona dos brinquedos, os aniversários, o Natal, eles viram um momento de ansiedade coletiva entre os brinquedos no quarto. Por quê? Porque é o medo do novo. O Woody começa a história representando um apego seguro, que a gente chama assim na psicologia, né? Ele lidera os outros brinquedos com confiança, porque ele se sente profundamente amado. O nome Andy, escrito no sapato dele, na bota dele, não é só tinta, é como se fosse um ritual mesmo de identidade. Mas aí, quando Buzz Lightyear chega, essa realidade conhecida por ele e por todos os brinquedos entra em colapso. O Buzz é a ameaça do novo, do mais moderno, aquilo que já é conhecido, já é estabelecido. Já é confortável, a zona de conforto do Woody. E é aqui que o cinema, e esse filme nos dá a primeira lição. Quando a gente tenta combater a ameaça destruindo o outro, a gente se afunda. Foi o que aconteceu com o Woody. O caminho de amadurecimento, ele começa quando o Woody sai desse ciúme, dessa insegurança e descobre o valor da cooperação. E aí nós temos o nosso, vamos dizer assim, vilão da história, que é o Sid, Uma criança que tem muitas invenções, vamos chamar assim. Aqueles brinquedos mutilados e assustadores que o Sid acaba, criando, eles acabam não tendo voz. E é muito interessante isso. Não sei se vocês observaram. O Woody, Buzz e a sua turma, eles têm voz, mas os brinquedos do Sid não. Por quê? Porque eles perderam partes de si, da sua essência. Mesmo sem voz, a essência do que é ser brinquedo, apesar disso, ela permaneceu intacta por conta da fidelidade uns com os outros. Esses brinquedos, mutilados, vamos chamar assim, do Sid, eles mostraram que mesmo quando a vida nos quebra, a nossa essência interior, ela não se destrói. A gente pode perder algo como a voz, mas a gente ainda assim tem uma essência que pode nos movimentar. Agora vamos para o Toy Story 2. No segundo filme, essa ferida emocional dos brinquedos, ela vai mais fundo. Entramos nessa dor que é a dor do abandono, ou medo, de sermos abandonados. A Jessie, uma das personagens que eu mais amo, hoje estou meio inspirada, em Jessie e em Beth também, com esse meu vestidinho assim. Tentei achar uma roupa que combinasse, mas enfim, não rolou, nem deu tempo de fazer uma trança, então vai assim mesmo. Mas é um xadrez para representar aí o Woody, a Jessie, que eu gosto bastante, e o azul para representar o quarto do Andy e a Beth também. A Jessie, ela traz a crença do desamor. Por conta de um trauma passado, de ter sido esquecida debaixo de uma cama, ela acredita que amar é um risco e que não vale a pena esse risco. Já o Woody, ele também tem medo de ser abandonado. Quando o Andy começa a crescer
e ele até pensa, ele cogita em se isolar em um museu, né? O famoso prefiro ficar sozinho a me arriscar a sofrer de novo, que muitos de nós já sentimos em algum momento do nosso amadurecimento. É um clássico de criação de uma armadura. A gente se isola para não se machucar, mas ser amado exige a coragem de ser vulnerável. O risco do abandono é o preço que se paga pela beleza do afeto. É preferível sofrer amando do que sofrer sem amor. Agora chegamos ao Toy Story 3, o favorito de muitos e talvez seja o meu favorito também. O momento que fez uma geração inteira, né, chorar no cinema com a despedida do Andy indo para a faculdade. Realmente, Toy Story 3 é o símbolo, né, sobre a necessidade nossa de aprender, deixar ir fases ou até mesmo relações da nossa vida. Amadurecer dói, porque exige que a gente abra mão de quem a gente era para dar espaço para quem a gente precisa se tornar. Mas o ganho do amadurecimento, ele vem quando a gente aceita que fechar um ciclo com gratidão não é esquecer o passado, é dar um destino nobre para ele, na nossa memória. Vamos agora para o quarto filme, o Toy Story 4. E vemos nele uma crise vocacional e existencial mais profunda do Woody. O Woody, ele representa mesmo, né, por ser um dos protagonistas, talvez o protagonista da franquia, ele representa muito as nossas dores, o nosso caminho de protagonismo. Então ele passa, né, os filmes inteiros, vamos chamar assim, mas a vida inteira ali, daquele brinquedo, sendo definido apenas por que ele faz, como líder, como brinquedo do Andy, né? Eu sou o brinquedo do Andy, depois o brinquedo da Bonnie. Mas o que acontece quando você perde parte dessa sua função? Quem é você quando você não está mais servindo ao outro? E aqui, eu acho que é algo muito importante que a gente tem que aprender é a distinção entre o ser e o fazer. A autonomia do Woody, ela só acontece quando ele entende que a sua identidade não depende de ter um dono ou de ter um papel utilitário para aquele dono. Ele finalmente escolhe seguir a sua própria jornada. Muita gente não curte tanto, e eu confesso que quando eu assisti Toy Story 4 pela primeira vez no cinema, eu não amei tanto essa história do Woody seguir sozinho, né, com a Beth e tal, com outros brinquedos. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque faz parte do nosso caminho de protagonismo. Muitas vezes a gente ter fases em que a gente precisa tomar nossas próprias decisões. Seguir meio que sozinho, mas claro que com alguns aliados. Diferente, talvez, do que outrora. E agora nós vamos para o último filme, que foi o que me fez, assim, me suscitou a reassistir todos os outros filmes. Há muito tempo eu não assistia. E resgatar aqui essas lições maravilhosas para trazer para vocês, como cada filme, né, traz lições, assim, importantíssimas mesmo. E olhando, né, para os desafios de hoje, e para que esse quinto filme, Toy Story 5, propõe a gente refletir, nós vivemos o choque entre a velhice do afeto e a inovação acelerada que nós vivemos em nossos tempos. As telas e as inteligências artificiais, elas tentam substituir o trabalho de pilares humanos. Só que será que eles conseguem? Spoiler não. Só que a formação da nossa identidade, da autoaceitação e da construção de amizades verdadeiras, elas não podem ser automatizadas, não podem ser artificiais. Elas exigem de nós criatividade, espontaneidade e sensibilidade, que juntamente são os valores que a gente nasce, então a gente carrega desde a infância, e o que o nosso crescimento acaba fazendo com que a gente vai perdendo esses valores. Então, o grande aprendizado que a psicologia e eu fazendo essa análise da narrativa, né, de todos os filmes de Toy Story, nos deixa é que para você se encontrar no meio de tantas mudanças suas e até suas relações, e até mesmo agora nesse Toy Story 5 do mundo em que a gente vive, da sociedade que a gente vive, você não precisa procurar as respostas apenas do lado de fora, apenas no outro, apenas na sociedade. Você não precisa ter a aprovação de uma plateia ou das expectativas dos outros para reconhecer e encontrar o seu valor. Os outros, eles ajudam a gente a se encontrar, mas eles não definem a totalidade desse encontro. Você precisa olhar para dentro e resgatar a sua própria história. Entender que as marcas do seu sapato, da sua bota, as experiências, a alegria e até mesmo os traumas, eles não te prendem ao passado, mas elas constroem
o repertório comportamental para você amadurecer. E é exatamente essa jornada de olhar para a própria vida como uma grande narrativa cinematográfica que eu desenvolvi no meu trabalho. No meu e-book E Se a Sua Vida Fosse um Filme, eu te ajudo a utilizar o poder das histórias para decifrar suas próprias fases de amadurecimento, encarar suas transições, suas mudanças e reassumir o protagonismo da sua vida. E quem quer ir ao infinito e além, esse e-book é o portal de entrada para o nosso Clube do Livro, onde nós vamos nos reunir para debater sobre maturidade, psicologia e o cinema de forma profunda, mas também muito prática. Além de também te dar insights novos sobre a própria psicoterapia. Se você sente que está no momento de encarar o seu infinito e além e dizer, amigo, estou aqui para si mesmo e para o outro, e amadurecer com leveza, o link para garantir o seu e-book e entrar no nosso Clube do Livro está aqui na descrição. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas e também salvar no playlist para você reassistir quando estiver passando por uma fase de mudança e quiser analisar cada filme também. E comenta aqui embaixo, né? Quais dos filmes de Toy Story toca talvez naquela ferida emocional que você tem, que você quer curar. A gente se vê ao infinito e além do brincadeira. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.